Olá! Nós vamos conversar hoje sobre dificuldades de aprendizagem e diagnóstico de crianças que residem aqui no Japão. Bom, há 7 anos que eu cheguei e desde o início que eu já atendo e recebo e tenho contato com diversas situações, diversas famílias que trazem os seus filhos com dúvidas no diagnóstico, sem saber como conduzir essa situação. O que acaba acontecendo, e é importante todos nós termos consciência das questões culturais que interferem ou que podem interferir num processo de diagnóstico. O que acontece no momento do diagnóstico? Normalmente são utilizados pelos médicos, psiquiatras, neurologistas ou até mesmo pelos psicólogos instrumentos técnicos, testes psicológicos, testes que vão verificar o nível de inteligência, como está todo o desenvolvimento cognitivo da criança, mas as questões culturais e as questões linguísticas, qual é a língua materna, qual é a língua predominante na criança, isso vai fazer muita diferença na hora do diagnóstico. Por exemplo, eu sou psicóloga brasileira. Eu tenho instrumentos de avaliação de dificuldade de aprendizagem validados no Brasil. Mas, se eu for avaliar uma criança brasileira que reside no Japão e estuda em escola japonesa, mesmo que essa criança fale a língua materna dentro de casa, mesmo que essa criança tenha todas as questões culturais brasileiras dentro do seu ambiente familiar, o resultado desse teste que eu vou aplicar na criança, ele possivelmente vai apresentar alteração. Por quê? Porque os testes validados no Brasil têm questões muito específicas ensinadas dentro da escola brasileira e tem questões muito específicas do convívio no seu país. Isso vai fazer diferença direta no resultado que essa criança vai ter no teste. Eu, como psicóloga, preciso ter consciência disso, clareza disso e não vou poder levar ao pé da letra o resultado que esse teste vai me apresentar. A mesma coisa acontece com os profissionais japoneses. Eles têm instrumentos de validação, instrumentos para verificar a dificuldade de aprendizagem das crianças ou algum déficit de aprendizagem. Os instrumentos são validados onde? No Japão. Ah, Carla, mas o meu filho estuda em escola japonesa. O meu filho nasceu aqui. Eu estou aqui desde criança. Tudo bem. Mas vocês são uma família de origem latina, mesmo que tenham as suas raízes também na cultura japonesa. E isso traz um comportamento, uma forma de sentir, uma forma de ver a vida diferente. Mesmo que o seu filho domine o Nihongo, esses instrumentos, eles também vão verificar questões culturais. Então, a chance desses instrumentos não serem adequados para o uso com crianças estrangeiras é muito maior. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que, então não adianta avaliar meu filho no Japão. Sim, tem muitos médicos aqui no Japão que são capacitados para verificar toda essa questão do contexto, mas nem todos. Então, o que nós temos são inúmeros diagnósticos que podem ser questionados. Todos nós sabemos quantas coisas a gente já ouviu, reportagens e tudo mais, tanto na mídia brasileira quanto na mídia japonesa, sobre o alto índice de crianças com diagnósticos de autismo ou de alguma outra dificuldade de aprendizagem ou alguma deficiência mental. Muitas vezes, esses instrumentos de avaliação é que vão trazer esse diagnóstico. Então, por exemplo, uma criança ela pode ter um déficit de atenção mais acentuado e receber um diagnóstico de um autismo leve. Isso é muito comum acontecer. Na verdade, eu não estou aqui para ficar questionando o diagnóstico.
Eu estou aqui para conversar com pai, mãe, tio, avós, que se preocupam com as nossas crianças, que querem o melhor para elas e para que vocês saibam, sim, que nós precisamos buscar mais do que apenas o diagnóstico. Ter um diagnóstico de uma dificuldade de aprendizagem, de um transtorno ou de uma deficiência é apenas o ponto de partida para tudo o que nós precisamos fazer com os nossos filhos. E o que a gente precisa fazer com os nossos filhos? Primeira coisa, o diagnóstico precoce, ele é sim muito importante, mas nem sempre ele é possível ter uma confirmação com uma criança de pouca idade. O ideal é que nós aguardemos a maturidade neurológica dessa criança por volta de 5, 6 anos de idade, para que haja a confirmação do diagnóstico. Mas enquanto isso, o que nós fazemos então? Enquanto isso, nós estimulamos a nossa criança. E mesmo depois que ele já tenha uma maturidade neurológica maior para o aprendizado, para a alfabetização, ele precisa continuar sendo estimulado. Eu conheço e acompanho famílias aqui no Japão que hoje já têm filhos pré-adolescentes ou adolescentes com diagnóstico de autismo e realmente são autistas, mas com um desenvolvimento social, com um desenvolvimento intelectivo surpreendente. Por quê? Porque os pais não se contentaram em receber o diagnóstico. Os pais não se contentaram em permitir que seus filhos frequentassem uma classe especial ou uma sala especial, porque esse é um aspecto do desenvolvimento do seu filho. Cabe sim a nós pais, a nossa família, buscar o que é melhor para a nossa criança e para o nosso adolescente. É isso que nós precisamos fazer, nos inquietarmos, nos incomodarmos com essa situação. Então, independente do diagnóstico, entendam sempre que ele é um ponto de partida. Se não houver o diagnóstico, mas houver a sensação de que algo não vai bem, estimule o seu filho. Hoje é muito fácil nós acessarmos informações corretas. Procure informações na internet, em reportagens ou profissionais que você tenha certeza que são pessoas credenciadas para aquela atividade que elas estão realizando. Procure associações de psiquiatria, conselhos de psicologia, artigos científicos, algo que é comprovado cientificamente, para que você possa receber a melhor informação e executar várias atividades de estimulação com a sua criança. A estimulação, ela pode estar no momento de você fazer uma comida, de você contar uma história, conversar sobre como foi o dia na escola, levá-lo a uma festa. Muitas vezes os pais acreditam que a melhor maneira de proteger o filho é preservando ele de estar em situações que possam causar angústia, mal-estar. Tudo bem se teu filho estiver numa crise, ele precisa ser poupado, mas caso contrário, ele precisa ser estimulado. Ir sim num matsuri, ir sim numa festa e assim por diante. Então, eu espero que com essa nossa breve conversa, com essas breves informações que eu estou passando aqui, que possa ter feito alguma diferença no que você pensa sobre o que está acontecendo com o seu filho ou com alguma criança que você conheça e que a gente possa compartilhar esse tipo de informação para que mais e mais pais tenham sim o desejo de buscar sempre mais e melhor para suas crianças. Um abraço grande, meu e de toda a minha equipe. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.